Agora aqui nós temos um texto, o poder da gentileza. Então, sempre que encontrarem textos na prova da VUNESP, e vocês vão encontrar, façam a leitura do texto já fazendo a síntese dele. Aí fica mais fácil. Quando você termina de ler, você já sabe de que fala o texto. Vamos ver o que pede aqui. Segundo o texto, pode-se afirmar que Clóvis. Então, vamos fazer uma leitura aqui bem rápida do texto. Clóvis, numa viagem de ônibus, escutou o passageiro da frente lhe perguntar. Então, ele estava viajando de ônibus e o passageiro lhe perguntou: você se incomodaria se eu recuasse o encosto da minha poltrona? Então, aqui ele fez uma pergunta com bastante gentileza e educação, não é isso? Olha, se incomodaria se eu recuasse? O sotaque carregado do jovem japonês deixou Clóvis, ele ficou admirado da forma com que ele falou. Não havia dúvida, o rapaz queria mesmo saber se afastar a poltrona iria incomodá-lo. Então, aqui tem todo um trecho aqui de educação que este rapaz japonês apresentou. Em poucos segundos, Clóvis reconheceu que havia vivido uma experiência de grande valor. Por meio dessa forma do japonês agir, serviu como uma experiência de grande valor para Clóvis, porque ele é daqueles que se encantam mais por pessoas e suas atitudes do que por outras atrações do mundo. Ali no interior daquele ônibus, alguém tinha considerado, na hora de agir, os afetos de outra pessoa. Então, Clóvis realmente ficou admirado, ficou encantado com a forma de agir do japonês. E o jovem só reclinou a poltrona um pouquinho. Ele perguntou se podia e ainda reclinou um pouquinho. Vamos ver como Clóvis era. Clóvis pensou nas tantas longas viagens que fez, deixando-se desmoronar como um prédio nos assentos marcados. Então ele se jogava, não perguntava para ninguém e recuando encostos com a rudeza. Olha aqui, então ele era agressivo ali, né, na hora de recuar o encosto, não pedia, já recuava tudo que podia. De quem percebe que o mundo como princípio e fim, apenas pensando em si. Então, Clóvis só pensava nele ao recuar. E o jovem japonês, ele pensou na outra pessoa. Tanto é que ele perguntou e só recuou um pouquinho. Clóvis só pensava no próprio prazer e conforto. Aquele passageiro japonês tinha ensinado algo precioso a Clóvis, o que sua mãe chamaria de bons modos, um jeito melhor de se comportar, de agir, de conviver. Então, Clóvis aprendeu bons modos com o passageiro japonês. Daquele dia em diante, Clóvis nunca mais reclinou o encosto do seu assento sem consultar o passageiro de trás. Então, aqui ficou uma lição para Clóvis, não é isso? Com o jovem japonês. Vamos ver lá agora. Segundo o texto, pode-se afirmar que Clóvis reviu seus comportamentos após a pergunta do jovem japonês. Então é isso mesmo, esses dois últimos parágrafos aqui falam. Aquele jovem japonês tinha ensinado algo precioso a Clóvis, sua mãe chamava de bons modos, um jeito de se comportar. E aqui fala, nunca mais reclinou o encosto do seu assento sem consultar o passageiro de trás. Antes ele se jogava, desmoronava como um prédio. Então aqui nós já temos a alternativa correta. Ele reviu, ele passou a fazer de outra maneira. Pensou em manter seus modos, pois ninguém havia reclamado? Não, ele não pensou em manter os seus modos, não. Olha os bons modos. Aí ele falou, nunca mais reclinou o encosto do seu assento, que é o que ele fazia antes. Então ele não pensou em manter, não. Considerou que o rapaz teve um comportamento meio infantil? Não está falando de infantilidade, está falando de educação. Tanto é que a partir daquele momento ele passou a se comportar como o jovem japonês. Entendeu que não é necessário ser tão detalhista no dia a dia, que não está falando de detalhe, está falando de educação. Reconheceu que ser rude é um comportamento inevitável, é aquilo que não pode evitar? Não, tanto é que a partir dali ele já não agiu mais com a rudeza. Então, a partir dali ele percebeu que ser rude é um comportamento evitável, que as pessoas podem deixar de ser rude. De acordo com a leitura do terceiro parágrafo, é correto afirmar que Clóvis, em relação à pergunta feita pelo jovem japonês, ficou. Então, olha aqui,
o sotaque carregado do jovem japonês deixou o Clóvis admirado. Então, em relação à pergunta feita pelo jovem japonês, como que o Clóvis se sentiu? Então, façam a síntese dessa pergunta também, que vai facilitar bastante ali. Ele ficou irritado? Não, ele ficou admirado, ele estava o quê? Surpreso com a educação do jovem japonês. Então, já podemos descartar as outras alternativas aqui. Se ver aqui também, olha, irritado é algo que não é bom, ansioso também não, nem preocupado, nem chateado. Dá para fazer aqui também por eliminação. A única que indica que uma boa ação, por exemplo, de um jeito que ele ficou, um estado que ele ficou, foi surpreso. Então é a única que está destoando das demais. Mas é uma questão aqui de fácil entendimento. Admirado, surpreso.